Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui, meus queridos e amados irmãos, trazendo mais uma palavra que liberta, palavra de libertação, de cura. E eu vim trazer uma palavra hoje em cima da pregação da nossa querida irmã Helena Raquel, né? Uma pregação que está dando muito o que falar sobre algo que ela veio trazer, sobre uma denúncia que ela veio trazer, uma denúncia que muitas mulheres, muitas pessoas hoje em dia não têm a coragem de falar, e ela usada ali pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, veio trazer, né, esse pedido de socorro pelas mulheres, pelas crianças de todo o Brasil. Eu sei que o povo, né, a humanidade geme e chora por justiça, por socorro, né? Eu creio que Deus lá do céu, ele está não ansioso, né? Que Deus não tem ansiedade, mas ele está ali pronto com a sua justiça, com a espada na mão, para quando chegar aquele grande dia ele descer com a sua justiça sobre todos aqueles, né, que foram aqui injustiçados pelos homens e pela maldade dessa terra, né? E aqui ela deixou uma palavra, um versículo que eu já li outras vezes, eu já li o livro de Juízes 2 vezes, e é um livro muito forte, né? É uma passagem muito forte, que é aqui mesmo no Juízes 19, onde ela leu a história dessa mulher, que eu também já li, que é uma história drástica, algo muito forte, que é muito pouco pregado nas igrejas, né? Essa palavra aqui, que se encontra em Juízes 19:1, que fala assim: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, né? Então, vocês podem perceber que em Juízes, todas as vezes que começa algum versículo bíblico, né? Ele sempre começa assim: e aconteceu naqueles dias que não existiam reis em Israel. Porque no tempo de Juízes era um tempo que faziam o que queriam, da maneira que queriam, naqueles dias faziam como queriam. E essa passagem que ela trouxe é realmente o que está acontecendo no dia de hoje, que aqui fala, naqueles dias, né? Não havia rei em Israel. Mas hoje em dia muitas pessoas fazem o que querem, da maneira que querem, e quando essa palavra nada a ver entrou dentro das igrejas, entrou no mundo religioso, ficou cada dia pior, porque tudo que acontece agora dentro das igrejas, dentro do templo do Senhor, não tem nada a ver, ou então aquela palavra é só mais um, né? Ou então aquela palavra vamos orar e Deus vai transformar. Não que Deus não é capaz, irmão, de trazer uma transformação, mas ali, firmando sobre a palavra da pastora Helena, ali ela quis especificar que é algo que acontece dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Não é algo que acontece por aí no mundo com o ímpio, que está cheio de maldade, de rancor, ódio dentro do seu coração, sendo usado pelo inimigo. Ela quis trazer para os dias de hoje, dentro da casa do Senhor, dentro das igrejas pentecostais, presbiteriana, dentro das igrejas católicas, dentro de todas as formas religiosas que tem, a pedofilia e o espancamento, né, ali entre mulheres. Então, tudo isso que ela veio trazer foi para dentro, não foi para fora, né? Então, claro que Deus pode transformar alguém que era alcoólatra, drogado, espancador, que está fora, e ele vai vir para dentro transformado. Mas ela quis dizer sobre aqueles que estão dentro, ela denunciou aqueles que estão dentro da casa do Senhor. E a partir do momento que ela denunciou, que ela começou a falar sobre isso, muitas e muitas mulheres e pessoas encorajadas pelo Espírito Santo conseguiu se revelar daquilo que acontece dentro da casa do Senhor. Infelizmente, é algo muito triste, muito dolorido, mas é algo triste para nós agora, mas é algo que já é real e visível diante dos olhos do Senhor há muito tempo. Na palavra mesmo do Senhor, tem um versículo que o Senhor diz: olhe pelo buraco da brecha dessa parede. E quando ali aquele profeta olha no buraco daquela parede, ele consegue enxergar do outro lado o que os homens de Deus faziam escondidos, né? Faziam orgias,
e muitos adoravam até outros deuses e muitas coisas horríveis que eles faziam no secreto. E é assim que Deus consegue saber quem são os seus verdadeiros filhos quando estamos sozinhos no secreto. Aqui ela quis falar não só sobre religiosidade, ela não quis falar só sobre o cristianismo, ela quis falar sobre o caráter cristão, o caráter de Cristo. Homens e mulheres que devem ter o caráter de Cristo quando ninguém vê, quando ninguém está olhando. É muito fácil ser um pregador eloquente, com palavras bonitas, falando línguas em cima do púlpito ou em cima de algum lugar que esteja um grupo de pessoas, né? Mas eu quero ver ele ser realmente um homem, uma mulher de Deus, quando está fora dos púlpitos, quando está dentro da sua casa, quando está em quatro paredes. E eu sei como que é, porque eu já tive pessoas que vieram falar comigo, né? Eu tive o privilégio de ouvir, que passavam isso dentro das suas próprias casas, sendo cristão há muitos e muitos anos. Então isso acontece sim, dentro da casa do Senhor, infelizmente. Mas o Senhor já tudo vê, o Senhor tudo sabe. Então, muitas das vezes nós se entristecemos com tudo isso que está acontecendo agora, mas o Senhor já sabia de tudo isso que tinha por vir. Então eu venho trazer essa palavra de hoje como um alerta para mim e para você, como cristão. Se você realmente tem o caráter de Cristo, denuncie. Se você mesmo tem o caráter de Cristo, não permita que esses lobos fiquem dentro da casa do Senhor, que eles possam permitir que isso aconteça com muitos e muitos outros. Quando permitimos que um obreiro, um pregador, um pastor, um levita esteja nos púlpitos em pecado, dessa maneira, fazendo da forma que quer dentro da casa do Senhor, isso permite que vai acontecendo com mais um, com mais um, com mais um. Não importa, irmãos, que esteja um só fiel a Deus em cima do púlpito, o importante é que seja fiel a Deus com seus princípios e o seu caráter. Porque a palavra do Senhor diz que não pode jorrar água doce e salgada do mesmo lugar. Então, da mesma forma, não pode um homem que está em cima dos púlpitos pregar a palavra do Senhor, mas fora dos púlpitos ser outra pessoa. Não tem como. Então, aqui, como a pastora disse ali naquela palavra, né? Não tem como um abusador ser pastor e abusador. Ou ele é abusador ou ele é pastor. Não tem como um pastor ser pedófilo e pastor. Ou ele é pedófilo ou ele é pastor. No membro de Cristo, espiritualmente, para ser filho do Senhor, não tem como você estar em pecado e na santidade ao mesmo tempo. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele é santo. E ele não permite estar dentro de uma pessoa que está abusando de uma criança. O Espírito Santo de Deus não vai estar dentro de uma pessoa que espanca a mulher quando chega de uma igreja, quando chega em casa. O Espírito Santo não vai se sujar com esse tipo de coisa. Então, como ela disse, muitas vezes a palavra do Senhor mesmo mostra, né? Não vou lembrar agora o versículo que fala: não ore mais por essas pessoas, porque a sua oração não vai mais fazer nenhum resultado diante de mim, porque não vai resolver mais, porque essa pessoa não quer ajuda, ela não quer ter mudança. Quando a gente ora por uma pessoa, ela tem que querer transformação, ela tem que querer a mudança. O Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele bate na porta para entrar. Não é como Satanás que entra invadindo tudo e fazendo o que ele quer. Ele é educado, ele pede permissão para entrar. Então, o Senhor só vai fazer transformação na vida do homem e da mulher se ele permitir. Então, a gente tem que denunciar sim. Se tem espancador, assassino, abusador, pedófilo dentro da casa do Senhor, dentro do, do templo, tem que ser sim denunciado. Quantas e quantas denúncias já apareceu esse ano de crianças que foram quase abusadas dentro de banheiro de igreja, dentro de escolinha de criança? Isso não pode continuar, é como ela disse, quando tem um escândalo de algum homem de Deus dentro de uma igreja, o que que eles fazem? Troca essa pessoa e coloca ela em outra igreja, para ela continuar fazendo em outros lugares o que ela fez ali.
Isso é ridículo, isso é ridículo. Como com a liderança que se diz ser saudável vai manter uma pessoa dentro da obra do Senhor trabalhando dessa maneira? E ele sabendo disso. Então eu creio, irmão, que diante de Deus, uma liderança acima da outra que está fazendo esse tipo de coisa, tirando a pessoa do pecado, de cima de um púlpito e colocando em outros, e pulando e fazendo coisas horríveis em várias e várias igrejas, essa pessoa ela está concluindo, ela está, como fala, confirmando com esse pecado. Então, a partir do momento que uma liderança acima de um pastor tira ele de uma localidade, coloca em outra, sabendo o pecado que ele está agindo ali, ele está sendo conivente com o pecado. Ele está também em pecado junto com essa pessoa, porque ele sabe que ela está ali, mas por ser uma pessoa de um como que fala, um escalão maior, ele não tira de cima do povo. Mas diante de Deus, isso vai ter um valor muito grande. O Senhor vai trazer justiça. Por isso que muitas e muitas das vezes nós víamos igrejas em escassez, como que eu posso dizer? Assim, não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus, não consegue mais sair do lugar, fica estagnada no mesmo lugar. Por quê? Porque enquanto não há limpeza no altar, o Senhor não habita. Enquanto não há limpeza no altar, ele não vai fazer fruto, ele não vai trazer algo. Por quê? Porque o altar está contaminado. E o Senhor não habita, o Espírito Santo não habita em lugar contaminado. E eu e essa história dessa mulher que conta aqui, irmãos, em Juízes, se vocês depois tiverem um tempo para ler, em Juízes 19, é algo muito tremendo, muito forte. É como ela disse, esse homem que jogou essa levita para fora, né, para que todos esses homens abusassem dela e ela fosse morta, ele não conta realmente a história. Ele não conta. Quando ele manda os pedaços dela para várias tribos, ele não coloca ali junto ele no papel, e ele jogou ela para fora, e ele fez aquilo, ele não protegeu ela como um homem, né? Então, como ela disse, a história sempre é diferente quando é a pessoa que é acusada. Ela sempre vai contar uma história que ela sempre vai sair como vítima, né? Então, aqui fala que naqueles dias Israel não havia um rei. Mas hoje, sim, nós temos um Rei e Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Rei, o nosso Salvador, aleluia. E nós podemos contar com Ele, porque não precisamos de outro, só precisamos dele. E se você estiver agora nesse momento aflita, precisando de ajuda, ore a Deus, peça uma direção, mas também faça como a pastora disse, ligue 180, denuncie. Você pode ser salvo através desse denúncia. Se você é uma criança que está passando por abuso, alguém está mexendo com você de uma forma diferente, que você sabe que aquilo não é certo, ligue 100, ligue 100, como ela lhe disse naquela mensagem. Diz, tente, o Senhor vai te ajudar, porque nós temos sim, irmãos, que orar, jejuar, buscar o Senhor, mas nós temos também a justiça da terra para nos ajudar. O Senhor colocou leis na terra para poder auxiliar eu e você. Isso não foi em vão. Então, se você está passando por isso, denuncie sim, sendo homem, mulher de Deus, o que for. Denuncie, tá bom? Então, você fique com essa palavra. Eu estou vendo muito falar sobre isso e eu não poderia não falar também, porque eu amo a obra do Senhor Jesus Cristo e eu oro todo dia intercedendo pelas crianças. Eu durmo aflita, orando pelas crianças. Eu falo, Senhor, onde tiver agora uma criança, Pai, sendo abusada, sendo espancada, violentada, sequestrada, em cárcere privado, Senhor. Os olhos do Senhor que tudo vê, vai sobre essa criança neste momento. Tire ela deste lugar, coloque um homem ou uma mulher usado pelo Senhor para resgatar ela deste lugar, desta família, porque muitas das vezes é o seu próprio pai, a sua própria mãe
e não tem como ela ter uma saída, mas eu oro ao Senhor que o Senhor vai achar uma saída para essa criança, para esse adolescente. O Senhor vai achar uma forma de ouvir o clamor dessa criança, porque as crianças reinarão o reino do céu. O Senhor ama as crianças, né? Então, tudo isso acontece não é pela criança, é sim pelo abusador, ali está cheio daquilo que não é de Deus. Então, vamos se unir, mulheres, orar pelas mulheres, uma pelas outras, orar pelas crianças. Que nem agora eu vi um vídeo de um profeta de Deus, que eu sei que ele é um homem de Deus, dizendo para que a gente possa dobrar as orações pelas nossas crianças dentro das escolas, da sala de aula. Então não adianta mostrar que mostra sempre diariamente que o número de cristãos estão crescendo, mas a pedofilia, as mortes, os espancamentos, os sequestros também estão crescendo. Então nós temos que se unir em um só corpo, um só povo, e orar e interceder por essas pessoas, porque qual seria a nossa diferença se a gente ficar olhando tudo isso e não fazer nada? Então o Senhor precisa de mim e de você para poder orarmos e intercedermos por essas pessoas. Então que a partir de hoje você possa ter um pouco de empatia, de sentimento por essas almas. Graças a Deus, pode ser que, né, eu e você não passamos por isso, né? Graças a Deus nós temos maridos que nos guarda, que nos honra, que nos ama. Nós temos filhos guardados, mas muitos que podem estar ouvindo agora esse áudio, ouvindo esse vídeo, não têm essa mesma sorte. São homens, mulheres, pessoas de Deus, mas que passam por esse tipo de coisa. Então, que eu e você possa ser um intercedor pela vida dessa pessoa. E se você mora do lado de uma pessoa que está sendo violentada, espancada, denuncie. Ligue 180 para uma mulher que está sendo espancada, violentada. E 100 para a criança que está sendo abusada. Seja um ajudador, não só no reino dos céus, mas também aqui na terra. Amém? Compartilhe, fique com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém.